Olá, depois do recesso parlamentar, estamos de volta com o Jornal Panorama e a cobertura das atividades da Assembleia Legislativa. Confiram os nossos destaques de hoje. Secretaria de Comunicação apresenta novos produtos. Como fica o funcionamento da casa em ano de eleição municipal? E a gente começa com a sessão solene de abertura do ano legislativo de 2020. Veja como foram os trabalhos que marcaram o fim do recesso parlamentar. A repórter Kissila Mel traz as informações para a gente. É com você, Kissila. Luciana, nesta segunda-feira aconteceu a sessão solene de instalação dos trabalhos da 19ª legislatura. Esta sessão marcou o fim do recesso parlamentar e foi presidida pelo deputado Eric Musso. Tenho a convicção de que os deputados manterão o ano legislativo com muito trabalho, com muita dedicação, com bons debates, sobretudo com matérias importantes para os capixabas. E nós vamos continuar trabalhando para manter essa harmonia, para manter a casa estável, mas sobretudo com a produtividade alta. Então eu conto com a parceria dos deputados, tenho certeza que posso contar e nós vamos colocar a Assembleia em pleno funcionamento, em plena atividade para ajudar o Espírito Santo. Estiveram presentes na solenidade de hoje algumas autoridades, dentre elas o vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Domingos Taufner, o chefe da Casa Civil, Davi Diniz, e a vice-governadora Jaqueline Moraes, que falou sobre as expectativas para o ano de 2020. Nós temos aqui um legislativo muito compromissado com as causas da população capixaba. Então isso já inicia muito bem, porque no ano de 2019 nós podemos ver que a Assembleia votou todos os projetos que foi enviado de interesse da população. Alguns projetos, como a questão da reforma da Previdência, são projetos que realmente a gente entende que precisava, foi uma necessidade do Estado e a Assembleia prontamente votou. E eu acredito que isso vai continuar no ano 2020, votando, discutindo, debatendo, que é muito peculiar do próprio parlamento, o debate, a discussão, um ano eleitoral, como já foi falado ali, um ano difícil, a gente sabe, mas um ano que a cada vez mais nós teremos condições de estreitar o diálogo, a harmonia e, como eu falei, os poderes irmanados conseguem se respeitar e entregar bons resultados para a população capixaba. Nos trabalhos das comissões, foram discutidas as perdas provocadas pelas chuvas, inclusive no setor cultural. Em vários municípios, documentos civis e criminais, além de livros, tiveram perda completa. A Comissão de Cultura lançou sugestões para diminuir os danos. A importância de um plano de segurança para proteger e recuperar documentos em bibliotecas públicas e casas de memória do Espírito Santo foi um dos temas abordados na reunião do Colegiado de Cultura. Representantes de diversos órgãos falaram sobre o trabalho realizado para recuperar o material perdido ou estragado em bibliotecas e espaços públicos que foram atingidos pelas chuvas de janeiro. Entre as medidas mais urgentes para a guarda de documentos está a implantação de arquivos públicos municipais, exigida pela Lei Federal 8.159 de 1991 e conhecida como Lei de Arquivos. O diretor-geral do Arquivo Público do Estado, Silmar Francisqueto, falou sobre o trabalho do órgão e relatou parcerias firmadas com outras instituições. Nós precisamos ter uma política muito séria de prevenção, criar arquivos municipais. É interessante que todos os prefeitos, todas as prefeituras criem legalmente seus arquivos municipais e nós do Arquivo Público estamos disponíveis para dar essas informações, prestar essas informações. Não é uma obrigação do governo do Estado criar arquivos municipais, é obrigação de cada prefeitura, mas nós estamos disponíveis para dar essa orientação. A localização e estrutura dos espaços que guardam o patrimônio cultural também foram lembrados. Para a museóloga da Secretaria de Estado da Cultura, Paula Nunes, o gerenciamento de riscos é parte fundamental do plano de segurança. Independente da localização, você precisa estudar que tipo de risco aquele imóvel está sujeito. Então, a enchentes, incêndios, dependendo da situação, parte elétrica, hidráulica. Então tem uma série de situações que fazem parte de um gerenciamento de riscos que devem ser estudadas para a instalação de uma coleção, de um acervo naquele espaço. Com essas perdas recentes, a Secult tem estudado essa situação? Sim, nós já temos um projeto já desde o ano passado
para realizar esse plano de gerenciamento de riscos nos nossos espaços como um projeto piloto inicialmente, para daí a gente começar a oferecer uma formação nessa área para as pessoas que atuam nesses espaços culturais, tanto privados quanto públicos. Municípios como Vila Velha e Vitória já recebem doações de livros adquiridos através de campanhas de arrecadação. A Assembleia Legislativa vai começar a receber exemplares que serão encaminhados às cidades atingidas pelas chuvas. As pessoas que assistem, que gostam da cultura, da comunicação, podem doar o seu livro aqui na Assembleia Legislativa, em frente ao Shopping Vitória, na Comissão de Comunicação Social e Cultura. Você traz um livro que com certeza nós vamos entregar esse livro e vamos levar para os municípios que foram atingidos com as chuvas, as bibliotecas que foram devastadas. Mas as perdas não atingem apenas o patrimônio cultural do capixaba. O deputado Danilo Baiense informou que documentos civis e criminais também foram afetados com as últimas inundações. Eu estive no Fórum de Cunha, onde a situação está precaríssima, né? A parte de baixo levou toda a documentação, a parte de cima molhou tudo, porque a água subiu dentro dos cartórios. Então muita gente vai acabar ficando impune, porque aquela documentação não era digitalizada. Então se perderam os documentos, perderam também os computadores, então a situação gravíssima. Estivemos até conversando com a juíza daquela cidade, a preocupação dela é muito grande. Mas também vimos um outro problema sério que afetou a população, que é exatamente a perda dos documentos, certidão de nascimento, passaportes, carteira de identidade. As pessoas mais simples, por exemplo, que recebem benefício do INSS, elas não têm como se dirigir aos bancos e receber o benefício, porque não tem como comprovar que elas realmente existem. Então nós fizemos uma sugestão ao delegado-geral da Polícia Civil, até mesmo porque nós que criamos o projeto de identificação civil itinerante, que atendeu milhares de pessoas do Estado do Espírito Santo, nós fizemos uma sugestão para fazer mutirões nessas cidades afetadas, onde nós poderíamos levar 20 ou mais voluntários e fazer uma média de 800 a 1.200 carteiras de identidade por dia, dando prioridade exatamente àquelas famílias que foram relatadas pela Defesa Civil. No Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente, o tema foi depressão infantil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com a depressão. 2% desse público são crianças. Segundo o médico psiquiatra Bruno Lima, a doença pode se tornar frequente se não for tratada adequadamente. O especialista falou sobre o transtorno e criticou o excesso de uso da internet. Hoje a gente já tem dados de pesquisas que mostram que adolescente que fica muito tempo usando redes sociais, internet, tablet, telefone, eles têm um risco maior para transtorno de ansiedade, para transtorno depressivo. Existe uma recomendação da Sociedade Norte-Americana de Pediatria de que adolescentes usem no máximo 2 horas de redes sociais e mídia por dia. De acordo com a nutricionista Andrea Frix, a depressão pode ter origem ainda na concepção. Ela também ressaltou a importância de preparar os profissionais da saúde pública para atenderem a essa demanda. Muita literatura atual tem mostrado que a gente tem fatores epigenéticos que se somam à nossa tendência genética a apresentar determinadas doenças. Então, o estilo de vida da mulher, desde o preparo para engravidar e do homem, já vai fazer com que esses descendentes possam ter determinadas doenças ou não. Então, aquilo que esse homem faz ao longo da vida dele, seja com fumo, estilo de vida, sedentarismo e alimentação, e também da mulher, vai já contribuir para quando houver a concepção, para que esse bebê que está sendo formado se expresse, seu perfil genético se expresse de forma diferente pelo ambiente hostil. Então o que a gente sabe hoje é que a nutrição é fundamental no período que a gente chama de 1.100 dias, que é pelo menos 100 dias perto de engravidar e depois até essa criança completar 2 anos, que tudo o que acontece do ponto de vista nutricional, seja carência ou seja excesso, nessa fase vai ter repercussão em inúmeras doenças, na obesidade, em vários tipos de câncer, na própria depressão e outras doenças crônicas não transmissíveis. A gente tem que levar informação, a gente tem que promover através da educação, conscientização das famílias e, como eu falei aqui, comer comida de verdade, buscar nutrientes, buscar um serviço de saúde. Eu não sei o quanto preparado está o poder público para isso, mas essa é uma realidade que a gente não pode negar e nós temos que imediatamente fazer a nossa parte e nos preparar. O tema depressão infantil entrou na agenda anual do colegiado. O presidente deputado Lorenzo Pasolini destacou a necessidade de abordar o assunto.
Infelizmente hoje nós estamos perdendo muitos jovens por conta do suicídio, já é a terceira causa de morte no Brasil, o suicídio de jovens até 19 anos, e nós estamos trazendo o assunto da depressão infanto-juvenil. Então é fundamental a importância, nós trouxemos formas de detecção, quais as maneiras das famílias agirem, como verificar os indícios de depressão dentro da família, e esse é o nosso importante alerta que essa casa está fazendo. A Comissão de Proteção à Criança e Adolescente continuará debatendo o assunto, voltaremos em outras reuniões, em outras oportunidades a debater, porque, reitero, é fundamental que a sociedade se mantenha atenta a esse assunto e que as famílias possam agir. Nós queremos orientar para prevenir, para que o mal não acometa, não bata a porta da sua família. A sociedade aceitou o convite para participar da campanha de arrecadação organizada pela Assembleia e ajudou a lotar 5 carretas e 2 caminhões com donativos para os desabrigados e desalojados pelas chuvas. O encerramento dos trabalhos foi na sexta-feira, dia 31 de janeiro. A Assembleia Legislativa arrecadou mais de 100 toneladas de produtos para os atingidos pelas chuvas no estado. Foram 14 dias de mobilização que contou com o envolvimento da sociedade capixaba e dos servidores da casa. Logo após as primeiras inundações no sul do estado, em 17 de janeiro, toda a estrutura da Assembleia foi colocada à disposição para ajudar os desabrigados, como explica o secretário de Gestão de Pessoas da casa, Joel Rangel. Então, logo o presidente Eric teve notícia, da informação do que estava acontecendo no sul do estado, ele determinou que a casa fosse aberta logo no dia seguinte, logo pela manhã, e pudesse ser aqui um ponto estratégico para receber as doações que a população capixaba trouxesse, e assim a população já ia participando também desse movimento de solidariedade. Os servidores da Assembleia ajudaram a separar as doações e a carregar as 5 carretas e 2 caminhões que transportaram os donativos para 8 municípios capixabas. Durante as 2 semanas de campanha, foram arrecadados produtos diversos para as vítimas das enchentes. Móveis, alimento, água, roupa, material de higiene pessoal, material de limpeza, para as casas que foram atingidas. E essas doações todas foram selecionadas, organizadas, encaminhadas por carretas e caminhões. A expectativa nossa era de que a doação fosse chegando aos poucos, mas ela foi chegando muito rápido. E isso fez com que logo no primeiro dia a Assembleia pudesse já encaminhar, no sábado mesmo à noite, um caminhão em parceria com o Exército Brasileiro para a cidade de Conha. De acordo com a Defesa Civil Estadual, mais de 12 mil pessoas ainda estão fora de suas casas no Espírito Santo por causa das enchentes de janeiro. No total, mais de 10.500 pessoas estão desalojadas e cerca de 2.000 estão desabrigadas. 9 pessoas morreram durante a tragédia. Foi decretado estado de calamidade pública para 4 cidades do sul do estado. São elas Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Os deputados estaduais se reuniram durante o recesso parlamentar de janeiro e aprovaram 3 projetos encaminhados pelo governo do estado para atender a população afetada pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. A Secretaria de Comunicação apresentou novos produtos que trazem mais dinamismo e aproximam o cidadão do Poder Legislativo. Um mundo cada vez mais conectado às telas dos smartphones e cercado de informações por todos os lados. Nesse contexto surge o SECOM 4.0, projeto da Secretaria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Apresentado aos parlamentares e público em geral, o SECOM 4.0 tem como pilares o dinamismo e a proximidade com o cidadão. Também foram apresentadas a nova grade de programação e a nova identidade visual da TV Assembleia. Eu destaco inicialmente o novo jornal Ordem do Dia, que é um jornal que será transmitido ao vivo, com a pauta do dia, com muitos comentários, entrevistas ao vivo, com deputados, com diretores, com procuradores, para a gente explicar, esgotar alguns assuntos, explicar mais detalhadamente alguns assuntos da pauta daquele dia. Também destaco o Parlavídeo, que é um sistema novo, eu acho que não me lembro se alguma Assembleia do Brasil tem, a não ser a Câmara dos Deputados, nenhuma Assembleia do Brasil tem esse sistema, que é um sistema de disparo de vídeos
para os celulares dos deputados e dos assessores em até 5 minutos após o discurso na tribuna. E nós temos uma série de outros programas e também que estão voltando para a programação e outras estreias, como Central Assembleia, que vai ser um programa no estilo Roda Viva, em que os entrevistadores serão os deputados, vão entrevistar algumas autoridades. E no nosso portal nós teremos uma grande reportagem a cada 15 dias e uma mostra de fotografias dos nossos fotógrafos com um olhar mais peculiar sobre o dia a dia da casa. Nós temos um processo em que as pessoas, se nós olharmos há 20 anos atrás, vamos fazer uma comparação, quando não se tinha celular ainda, talvez a quantidade de horas que se ficava na frente de uma televisão era muito maior do que é hoje. Hoje as pessoas estão com um mundo mais dinâmico, mais moderno, com menos tempo, né? E hoje as transformações vêm acontecendo e a gente está no caminho das transformações. Então, utilizar podcast, utilizar videocast, utilizar plataformas digitais, utilizar ferramentas de chegar na palma da mão do cidadão. Então é isso que a TV Assembleia tem feito e hoje faz esse lançamento e a gente fica feliz de estar nesse processo de conectividade com a população do Espírito Santo. E como você viu, a TV Assembleia ganha mais um jornal diário e ao vivo. O Ordem do Dia, logo pela manhã, é mais uma fonte de comunicação para você ficar por dentro dos trabalhos realizados pelos deputados estaduais. Tem novidade nas manhãs da TV Assembleia. É o jornal Ordem do Dia, que de segunda a sexta-feira traz em primeira mão todas as notícias do Parlamento Capixaba. Você é o nosso convidado especial. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Em nosso site e em nossas mídias sociais, você tem mais informações sobre as atividades do Parlamento Capixaba. Obrigada pela companhia e fique com a gente. TV Assembleia, mais perto de você.